Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto Omonanã, e como sempre tenho a grata satisfação de estar aqui nesse espaço de troca e construção coletiva com vocês. Hoje eu trouxe mais uma pessoa muito querida, muito especial para mim, que é a Nayara, mais conhecida como Naná, que ela é pedagoga e tem um projeto de pesquisa muito legal para nós. Projeto de pesquisa não, uma pesquisa para nós, comunidades tradicionais de terreiro. Mas eu quero que você se apresente e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Obrigada, mãe, pelo convite. Meu nome é Nayara, sou conhecida como Naná, sou da Fona de Oxum, do Ilê Axé Omoçaí Balatã. Eu sou pedagoga, trabalho com gestão de projetos e trabalho com crianças, né? E acho que é isso nesse primeiro momento de apresentação. Estou muito feliz com esse convite do Instituto, da mãe, para estar falando desse tema tão importante aqui. Sim. E assim, eu como Ialorixá, eu percebo, e não só Ialorixá ativista, como vocês sabem, nosso trabalho é muito focado no enfrentamento ao racismo religioso. E uma coisa que eu observo para nossas crianças, as crianças que nascem, crescem dentro de comunidade de terreiro, ela tem um comportamento totalmente diferente das crianças da sociedade em geral. Em que sentido? Elas crescem dentro de uma estrutura hierárquica muito bem definida, então estão acostumadas tanto a respeitar o mais velho, como também se verem enquanto mais velhos. Sim. Porque no terreiro, nas comunidades tradicionais de terreiro, a proposta, né, a estrutura, na verdade, a hierarquia é por senioridade, por tempo de iniciação, por tempo de culto. Então, às vezes você tem uma criança de 10 anos, já iniciada, que às vezes foi iniciada bebê, ela é mais velha do que, às vezes, o pai e a mãe. Sim. E ela tem mais acesso, ela tem mais informações e tem a responsabilidade de orientar e acolher o mais novo, mesmo que esse mais novo seja mais velho que ela de idade. E isso eu percebo que dá uma relação com a vida muito diferente das outras crianças que não têm essa estrutura. Sim. E aí você, como pesquisadora, o que você acha disso? Eu acho que existe, como a mãe disse, uma diferença muito grande, de fato, dessas crianças e dessas crianças quando elas estão no terreiro, né? Então, por exemplo, eu sou uma criança de terreiro e quando eu tô me relacionando com outros adultos que não foram crianças de terreiro, a relação é muito diferente de entender o espaço de terreiro não só como um espaço sagrado, mas desse lugar comunitário, né? Que passa a ser só um espaço religioso, como passa a ser uma parte da sua vida, é sua casa, você tem que cuidar igual, você tem responsabilidades, deveres, mesmo que você não tá ali todo dia. Então, eu acredito muito que a gente trabalhar, entender o que é ser uma criança de terreiro, entender o desenvolvimento da criança dentro do terreiro é muito importante para a sociedade como um todo, né? Sim. E conta pra gente o que é a sua pesquisa e o que te motivou para essa pesquisa. Então, a pesquisa ela nasce quando eu entro na Federal, né, na Unifesp, e aí eu começo a fazer pedagogia, mas eu falo, poxa, eu não quero dar aula, eu tô fazendo esse curso pra quem, pra quê? E aí eu vejo as minhas afilhadas crescendo, criança de terreiro e tal, e aí começo a observar coisas que eu passava na infância, mas não tinha ninguém pra observar, sobre preconceitos mesmo, racismo religioso. E aí a criança ela quer muito participar do culto, mas só ali dentro de casa. E a gente fica domando a criança, né, que não é o certo, de não falar que é de terreiro, que não pode isso, não mostrar os adornos, tudo mais, né, os fios de conta, a criança se tá com contregum. E aí eu falei, não, pera, a gente precisa olhar para isso. E aí foi onde eu comecei a estudar, né, ler algumas coisas sobre. E o meu padrinho de santo ele falou pra mim, né, a gente numa conversa, o terreiro dele também tem muita criança, e ele falou, Ná, que tal a gente fazer um projeto aqui com as crianças? Quem é seu padrinho? O nome dele é Rogério Diogum, e aí ele falou pra mim, como que a gente pode fazer aqui? Porque tinha muita criança querendo participar do culto, mas a gente não sabia como.
E aí eu comecei a mostrar para eles que a gente tinha que relacionar o terreiro com brincar, né? Porque o brincar é a primeira fase da criança. Então a criança quer brincar. Ela sabe que é importante aquele momento, mas ela quer brincar, ela quer se divertir, ela não quer a responsabilidade. E muitas crianças já iniciadas desde novas, né? Então, como a mãe disse, muitas crianças já com cargo, muitas crianças já com responsabilidade de babá ou de IA, né? Mais velhos que muitos adultos. Então a gente começou a entender como isso podia acontecer. E eu comecei a trabalhar com eles, né? Então eu tinha crianças de 0 anos, tipo de meses, até criança de 12 anos. Aí perguntar, nossa, mas como trabalha essa turma mista? Dá para trabalhar, porque no terreiro a gente trabalha com todas as pessoas, com todas as idades, todos os gêneros. E aí eu comecei a trazer coisas do dia a dia deles, junto com o que acontecia no terreiro, a partir da contação de histórias. Então ficou muito fácil deles conseguir correlacionar diariamente o que estava acontecendo. Então, por exemplo, os encontros acontecem periodicamente uma vez por mês, né, aos domingos. E quando eu não ia no encontro, ou quando tinha uma função que eu não estava, eles já sabiam o que podia fazer, o que não podia fazer, qual era a hora de brincar, qual era a hora de prestar atenção na função. E isso desenvolveu muito, muito mesmo as crianças. Eu percebo das crianças de casa, né? Bom, meu filho biológico é uma criança de terreiro, uma barriga que rodou no santo os 9 meses. O primeiro passeio dele foi no terreiro. E o que que eu percebo? Não só ele, meus sobrinhos e tal. Porque para eles é tudo muito natural. Sim. Tudo muito tranquilo. E para orixá também, para entidade também. Não, porque nas comunidades tradicionais não tem essa estrutura de higienização Sim. como se tem na sociedade lá da porta para fora. Sim. Né? Que isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso é... Não. Todo mundo vivencia tudo. O orixá, às vezes, ele vem do nada, ele atravessa o barracão e vai e pega aquela criança no colo. Às vezes, ele está mostrando a distinção, porque é isso. Às vezes, a gente vê uma criança de 5 anos de idade, mas, espiritualmente falando, ela já tem uma distinção Sim. perante a espiritualidade. Né? E orixá vem e mostra isso, reverencia aquela criança. Né? O que é muito legal, porque primeiro que para você exercer um cargo no terreiro, não é uma eleição. Sim. Não há política. Por mais que as pessoas queiram transformar isso, né? Não adianta você fazer lobby. Uhum. Porque a espiritualidade é que define o seu lugar. Né? Tanto que eu posso querer ser sacerdote quanto quiser. Posso tomar todos os meus cargos, mas se não for o meu caminho, eu vou ter o barracão sempre vazio. É simples assim, né? Não tem muito. É a espiritualidade que define, que organiza, e inclusive com as crianças. Eu vejo essa fluidez. Em casa, elas brincam com as entidades, brincam com pombogira, brincam. E as pombogiras, elas fazem o trabalho delas, sem contar que a gente entende que essas entidades foram mães. Sim. Também, né? Exu, pombogira, boiadeiro, caboclo, orixá, eles interagem, eles não deixam de fazer o que eles têm para fazer, envolve as crianças, às vezes faz com as crianças no colo. Sim. E a gente vê também do comportamento das crianças, às vezes o apego que elas têm com uma determinada entidade também, né? E não tem como isso não impactar na construção fico pensando eu, né, na construção do caráter, da identidade dessas crianças. Eu acredito que tudo que a gente faz no terreiro molda essa criança para o melhor, né? É lógico que pode ouvir desvios tal, mas eu acredito que, olhando para casa, né, para casa da senhora, as crianças elas querem participar, e ali você vê que elas pegam um afeto de mãe, não só pela mãe carnal delas, mas por outras pessoas. O afeto de pai também, né? E eu acho que desenvolvem socialmente para ser mães melhores, pais melhores, tios melhores, no trabalho, assim, também, de modo geral, assim. Eu acho que o terreiro, como um todo, ele molda o caráter da pessoa. E para melhor, porque eles aprendem
acertando e errando, né? Porque a gente não tem aquilo de certo ou errado. Isso. É aquilo que você fez, então vai acontecer, não vai acontecer. E aprender isso desde a infância, né? Do começo lá, muda muito. E assim, falando assim mais do Ilhéu Monanã, acompanhar a iniciação do Kayode, né? Do nosso Ogun, Kayode de Ogum, me mostrou muito isso, porque ele estava no processo iniciático, mas a gente sabia que ele precisava brincar. Sim. Que não adiantava, não é só ficar dentro do quarto santo, e Exato. a criança não tem o mesmo desenvolvimento que um adulto, né? De ficar lá, você tem que ler, rezar. E rotina de adulto para criança. Pra criança. Então a gente sabia que ele tinha a hora que ele queria dormir, que era o soninho da tarde, ele ia dormir. Exato. A gente que esperasse para fazer os atos. Ele queria brincar, então eu levei material para ele brincar, contação de histórias. A gente se preocupou com essa didática dele, né? Porque querendo ou não, a criança tem uma rotina fora do terreiro, né? Que é a escola, ou se não tá na escola, a rotina familiar. E às vezes é um choque, né? Quando chega no terreiro e não pode. Não pode isso, não pode aquilo, mas não é. A nossa ideia é que pode, com o tempo determinado, para fazer cada coisa. Então, acho que é muito importante a gente olhar assim, a comunidade como um todo, né? Como que a gente está agindo com essas crianças? Porque elas precisam se sentir pertencentes. Porque às vezes, né, em outros cultos, as crianças ficam excluídas, né? Não fazem parte do todo. Eu observo isso. E uma coisa, até um dia, eu até escrevi um artigo há muitos anos atrás, falando sobre o orixá como remédio amargo, né? Para as crianças. Sim. Para mim, meu filho também é iniciado muito novo, tanto que o Vitor já tá com 17 para 18 anos de iniciado para Logum Edé. E para mim, orixá foi tudo de bom na minha vida. Sim. Então, para mim é natural eu querer tudo de bom para o meu filho também. Sim. Só que eu percebo na sociedade uma questão de, ai não, espera a pessoa tá morrendo para iniciar. Ai não, deixa ele crescer para escolher. Ou seja, eu não quero que meu filho, porque eu imagino, se eu tivesse sido iniciada mais nova, muitos dos tropeços que eu tive na vida não teria sofrido. Ou se eu sofresse, teria tido consequências menores. Sim. E eu desejo mesmo para o meu filho. Então eu vou esperar ele se estrupiar todo, para quando tiver com 18... escolher. Como se fosse algo amargo, como se fosse um remédio amargo. Sim. Que eu só vou dar no último momento. Mas para mim, orixá é o mais doce, é o mel mais doce e acolhedor que essa sociedade poderia nos manter. Sim. E acredito também que a relação que a criança cria nesse momento, né? Porque a gente vive numa sociedade que acredita em só uma pessoa e tal. Não, a criança ela tem escolhas. Então eu posso acreditar na Oxum, no Ogum, e o Ogum que vai me ajudar na escola, e a Oxum que vai me acalmar, e a Iemanjá que é mãe. E a relação com os elementos naturais também, eu acho que não desrespeitar o mais velho de vergonha do orixá. De orixá, e como a senhora disse, por que eu vou esperar meu filho passar por isso, por aquilo, chegar só no pior para falar, não, agora você pode, né? Eu acho que, e tem muito disso, né? Conheço muitos casos de responsáveis que não levam as crianças, são iniciados e não levam as crianças no terreiro, porque acham que a criança não tem idade de entendimento, que a criança não vai, que ali não é momento para a criança aprender, só que a criança ela tá entendendo a partir do momento que ela nasceu, né? Eu já vi situação de criança pedir para iniciar, desde criança. Sim. Desde muito novo, de pedir. Você vê o santo ali, e a criança, o ori da criança, pedindo a iniciação, e os adultos não ouvindo aquele ori. Sim. Não acolhendo, sabe? E eu acho que tudo bem, porque orixá não prende ninguém. Eu acho um equívoco achar, porque as pessoas, nossa, ai que é muita responsabilidade. Responsabilidade é na vida. Quem vai para a igreja também não tem as responsabilidades na igreja. Quem vai para Sechonoye, quem vai para o Islã, quem vai... E outra, responsabilidade de autocuidado, como você faz check-up, como você tem que tomar seus remédios na hora certa, se alimentar bem, fazer atividade física, também é cuidar da espiritualidade. Sim. Eu acho um risco, sabe? Uma violência querer colocar
e acho que também muito consequência do racismo religioso, que coloca o orixá nesse lugar do negro raivoso, né? Sim. Do violento, de punir. Quem fica punido é o Deus punitivo, é o Deus cristão, não é orixá. E cria uma ideia na cabeça, um monstro, na verdade, né? Exato. Que fica relacionando a coisas ruins, né? Então, aí a criança não faz, a gente não. O adulto deixa da criança fazer, porque acha que é uma responsabilidade. Mas não é legal a pessoa ter responsabilidade? Aprender desde cedo o que é responsabilidade. E começar a falar. A importância de cuidar de si, a importância de cuidar da espiritualidade, e você querer trabalhar o seu caráter. E com criança, de fato, é muito mais fácil. Sim. Eu vejo o Vitor, meu filho, ele é neurotípico, né? E independente de todas as questões, Orixá só fez ajudar. Sim. Porque no meio disso tem o caráter dele também. Que se formou. Né? E desde muito pequeno, ele fazia tudo para não desmerecer o seu orixá, o seu santinho, a sua divindade. E até hoje. Sim. Até hoje. Com 22 anos que ele vai fazer agora. E aí eu vejo a relação. Porque as pessoas falham. Todas. Uma coisa é a falha das pessoas. Eu posso falhar enquanto sacerdote, enquanto sacerdotisa, como outros sacerdotes, são seres humanos, e a gente pode falhar. Agora, isso não pode impactar na sua relação com a sua ancestralidade, com a sua espiritualidade. Sim. E acho também que esse lugar que a senhora fala da falha vem muito dessa relação cristã, né? Que culpa, não é nem falha, é a culpa. E Orixá não culpa, gente. Se você errou, se você falhou, ele vai te mostrar como melhorar. E essa relação das crianças, principalmente nessa primeira infância, assim, né? Que vai do 0 aos 6 anos e depois continuamente, ela traz essa importância. É que nem quando a gente é criança, fala que aprender inglês é quando você é criança. Você é novinho, você consegue aprender mais rápido. A mesma coisa é a religiosidade, né? Quanto mais novo você mostra que aquilo é melhor, que aquilo vai te ajudar, que a criança tem uma relação além, sem contar que a criança, eu acredito, né, que foi o que aconteceu comigo e vem acontecendo com meus afilhados também, que eles se sentem mais protegidos, eles conseguem confiar na gente para conversar, são crianças mais comunicativas, são crianças que não têm medos, né, assim, medos que a gente acha que pode privar ela de outras coisas. São crianças que entendem a espiritualidade, entendem o poder da natureza, entendem como que se relacionar com o outro. E uma coisa que a senhora falou e que eu trago muito forte, assim, que é o respeito pelos mais velhos e pelos mais novos. Sim. São crianças que, quando vão brigar na escola, pensa 2 vezes antes de brigar. Porque não é só, ai, se minha mãe souber. Ai, se minha mãe de santo souber também. Ai, se o Exu souber que eu briguei. Na hora de responder a professora, ele vai pensar em responder a professora. São crianças que aprendem a controlar a raiva, controlar o medo, que trabalham a ansiedade, né? Que essa geração é muito ansiosa. Então, são crianças que e se tornam adultos completamente melhores. Sim, e também tem momentos longe da tecnologia, né? Sim, que é o eu mais acho que é o mais importante. As crianças, o terreiro, né, ele tira um pouco desse vício, né, no celular, das telas, da criança estar o tempo todo ali viciada em algo, né, que às vezes não tá trazendo nada de bom, né? Porque a gente trabalha a tecnologia no terreiro, né? A gente aprende muito, principalmente com o Ogum, né? Que traz pra gente essa relação tecnológica. Só que quando a criança tá lá no terreiro, ela tá fazendo tantas outras coisas manuais, brincando, aprendendo, querendo fazer um brinquedo que ela esquece. Exato. No celular. Ela esquece da televisão. Porque é isso também, né? No terreiro, as pessoas, não só as crianças, né? Todo mundo. Aprende a lavar, passar, cozinhar, coisas que antigamente se aprendia em casa. Sim. Hoje se aprende no terreiro. Acho que só sobrou o terreiro para ensinar isso. E elas vão aprendendo a varrer um barracão, juntar as folhas, secar e guardar a louça, ajudar um mais velho que às vezes está carregando alguma coisa. E elas começam também a fazer isso de uma forma autônoma. Isso. Então, se ela tá vendo alguém lavar louça, ela pergunta, posso secar a louça? Não alcanço guardar. E aí acho que também gera mais esse lugar da comunidade trabalhar em conjunto, né? Sim. Olhando pro todo e pra criança. A criança, ela tem um olhar
é que eu falo que nós adultos não conseguimos ver, elas veem a parte de baixo, né? Então, às vezes, elas estão vendo a nossa saia e a gente tá vendo a cabeça delas. E ver a nossa saia, os nossos pés, é outro mundo para elas. Então, quando elas... Tudo é muito grande. Tudo é muito grande, tudo é muito fantasioso e muito bonito, né? Porque a gente, quando tá de baiana, independente da estampa da saia, o terreiro, quando eles veem as folhas no chão, né? Então, eles veem a gente de outra ótica, eles veem o terreiro de outra ótica. E isso é muito importante para a comunidade, porque às vezes o que a gente não tá vendo, a criança estão vendo e vem, mãe, você viu isso? Aí você não viu, mas a criança percebeu. Então, essa tecnologia, né, que não é a digital, ela é muito importante, assim, para o todo. Principalmente para o desenvolvimento da criança no olhar do mundo, né? Porque ela vai começar a olhar o mundo por outros ângulos, né? De modo geral. Exatamente. E dentro disso, acho que é importante também, eu quero falar um pouco sobre os pais que não necessariamente sejam de comunidade tradicional de terreiro. Eu, enquanto sacerdotisa, eu acredito que é muito importante, é da responsabilidade dos pais envolverem seus filhos naquilo que vocês acreditam. Não importa se é a igreja evangélica, se é a igreja católica. O que a gente não pode é querer prender os filhos nisso. Sim. Mas enquanto eles, na primeira, segunda infância, é fundamental, porque são dentro dos espaços religiosos, porque uma coisa, para nós de terreiro, para nós de culto tradicional, uma coisa é o sagrado, outra coisa é a religião, uma coisa é a cultura, outra coisa é a religião. Religião é uma construção social. Sim. E dentro dessa construção social, vem muitos valores que impactam na construção do caráter do seu filho. Às vezes você está tendo muitos problemas com seu filho dentro de casa e que poderia ser sanado numa convivência coletiva, num espaço. Porque eu acredito, se você frequenta um espaço religioso, você acredita, você confia nesse espaço. Sim. Ninguém frequenta uma comunidade que não confia. E se frequenta, não deveria frequentar uma comunidade que você não confia. Partindo desse princípio, é fundamental vocês levarem seus filhos, principalmente na primeira e segunda infância. Contribuem e muito na formação do caráter, do bom caráter do seu filho. Hoje a gente está aqui, sei lá o que está acontecendo no trânsito. A gente está aqui no centro, vocês sabem como é minha vida, né? E é isso. A gente não, eu também não gosto de estúdio dessas estruturas higienizadas. Eu gosto de gravar para vocês no espaço que eu convivo. E é isso. Se eu convivo com as buzinas, vocês também vão conviver. Vai dar tudo certo. Mas o principal, voltando ao principal, é de vocês refletirem sobre a responsabilidade, porque sim, responsabilidade dos pais, a transmissão de saberes, de cultura e de caráter, né, na formação do bom caráter do seu filho. Isso é principal, é fundamental na primeira e segunda infância. Porque depois já, lá aos seus 16 anos, vai falar, ai mãe, não quero mais ir. Sim. Ai, que saco. E tudo bem. Mas os 16 anos antes, ele estava recebendo aquilo. Respeita o mais velho, pede a bênção, agradece, agora senta, agora levanta, agora você carrega a Bíblia, ou você agora carrega o atabaque, não importa. Tudo isso gera nesse ser humano um senso de responsabilidade, Sim. Um senso de cuidado coletivo, cuidado individual, e amanhã ele vai cuidar bem de vocês, inclusive. E entender que apresentar a fé, né, porque seja qual ela for, não é impor a fé, né, porque você está levando a criança, ela vai se desenvolver, ela vai entender e vai chegar um momento que ela vai escolher. Mãe, não quero ir mais, pai, não quero ir mais, quero ir por outro caminho. Eu acho que também tem que ter esse olhar acolhedor das famílias, né, porque não é só aquilo o que eu acredito é bom para mim e vou levar o meu filho até quando ele achar que pode escolher.
o que não for, que ele achar que não é bom pra ele, a gente também tem que aprender a respeitar. Sim. Que eu acho que é aí que entra a divergência total, né? Porque vamos falar de escola agora. O meu filho, ele é de religião de matriz africana. O da senhora é evangélico. E aí eu tenho que ensinar o meu filho a respeitar o seu e o seu filho a respeitar o meu. Exato. E aí não acontece isso, né? E aí os meus filhos são atacados. Então você tem que apresentar a sua fé sem impor que ela é a única e absoluta, que ela é a correta. Porque existem, assim como existem diversas pessoas diferentes dentro da nossa casa, ninguém é igual a ninguém, as crenças também são diferentes. Então, acho que é muito importante, além de levar, né? Mostrar esse caminho, olha, filho, tem esse caminho, você precisa acreditar em algo, porque isso te mostra um caminho melhor como pessoa, né? Responsabilidade, afeto, cuidado, respeito. Você também tem que respeitar as religiões ou as escolhas das outras pessoas. Porque a criança, ela não é preconceituosa. A criança não é racista. Ela aprende com os adultos. Ela aprende com os adultos. Então, se eu tenho uma atitude com meus afilhados, eles vão reproduzir por quê? Porque eu, como pessoa referência deles, Exatamente. estou produzindo. Automaticamente, eles vão reproduzir. Exatamente. Então, eu acho assim, é muito importante a gente pensar na nossa responsabilidade e, como eu costumo dizer, nas culturas tradicionais, que é o nosso caso, não precisa inventar roda. Se a gente seguir o que prega, né, o que se ensina, porque na verdade a gente não prega, o que se ensina, o que se vive dentro das comunidades tradicionais, não precisaria existir o Estatuto da Criança e do Adolescente, não precisaria existir o Estatuto do Idoso, por exemplo. Sim. Então, você mais velho, pai, mãe, tio, primo mais velho, se atente na educação e na formação das crianças que tem em sua volta. Porque é da sua responsabilidade, é da responsabilidade do mais velho a condução e orientação do mais novo. E não adianta a gente querer deixar as crianças fazer tudo aquilo que bem entende, aleatoriamente, e depois você começar a educar, depois que está na segunda infância. Não, com 8, 9 anos, não vai. E aí vai ser injusto. Vai ser injusto. Você deixou a pessoa bater no seu rosto a vida inteira? E agora vai Aí, quando 9 anos depois você vai querer ensinar que isso está errado, você está ensinando uma pessoa que está tudo bem agredir o outro. Né? E várias outras questões, e que é importante os pais estarem atentos. E está tudo bem de assumir essa responsabilidade. Sim. Né? Isso não é uma imposição. Não tem problema se seu filho for iniciado de criança ou se for batizado de criança. Quando ele for adulto, se ele quiser seguir qualquer outra coisa, nada o impede. Nada o impede. Mas você, enquanto a primeira infância dele, você entregou para ele, ofereceu para o seu filho tudo aquilo que você encontrou de melhor para ele. Se você acredita que aquilo é bom para você, há de ser bom para o seu filho também, né? Filho, filha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da provocação do dia de hoje, porque é mais uma provocação. Nós temos aqui também uma coleção muito linda, aproveitando que a gente está falando da infância, da primeira e segunda infância, a coleção Chirezinho, da autora Priscila Obassi, e ilustração de Cauê Tumbi. Vou até mostrar um rapidinho. De Nanã. Olha, coisa mais linda, porque às vezes ficam. Nossa, mas o que eu vou mostrar? O que eu posso levar para as crianças? Inclusive, da gente trabalhar com as nossas crianças, tanto as crianças de terreiro, como as crianças que não são de terreiro, para vocês falarem, né, terem histórias, terem mitos numa linguagem infantil, ilustrada, que é tanto para nós, que é muito lindo, como para as nossas crianças também, para a gente poder mostrar, educar nossas crianças de uma forma mais diversa, né, culturalmente diversa, para que elas sejam menos preconceituosas. Sim.
Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. E a gente vai colocar a descrição aí na legenda para vocês encontrarem. A gente super recomenda essa coleção, é a coisa mais linda. Um beijo grande e até mais. Obrigada.